Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa semana nós vamos falar sobre osmose, tá? Então, nós vamos continuar estudando as propriedades coligativas. Essa vai ser a última parte que a gente vai estudar das propriedades, tá? Nós já estudamos a ebulioscopia, a tonoscopia, a crioscopia e agora a gente vai estudar o efeito osmoscópico, tá? Esse efeito ele consiste na variação da pressão osmótica entre duas soluções separadas entre si por uma membrana semipermeável. Essa membrana ela vai impedir a passagem de soluto, se ela for ideal, né? E vai deixar que o solvente passe ali, a depender da pressão osmótica entre os dois. Então, pode ser que você tenha duas soluções de concentrações diferentes ou até que você tenha uma solução com o líquido puro, tá? Em resumo, essa pressão osmótica é aquela pressão exercida pelo solvente contra essa membrana semipermeável para que ocorra a osmose, tá? Uma membrana semipermeável deve permitir apenas a passagem do solvente. Então, você tem lá duas soluções de concentração diferente. Você pode ter, por exemplo, a solução A com concentração 0,5, enquanto a solução B tem concentração 0,8. O solvente ele vai passar da solução menos concentrada, ou seja, da solução A, nesse caso, para a solução B. Com que objetivo? Com o objetivo que essas soluções se tornem de igual concentração, tá? Mas o objetivo é esse, essa passagem de solvente quer que haja um equilíbrio ali, que elas se tornem isotônicas, tá? Se ele falar hipotônico, quer dizer que está menos concentrado que o meio. Hipertônico é mais concentrado que o meio, tá? Então, vocês têm essa parte aqui. Lembrando que nós estudamos tonoscopia, que diminui a pressão de vapor, tá? Com a adição de um soluto não volátil. A gente estudou ebulioscopia, que aumenta o ponto de ebulição, com a adição de soluto não volátil. A gente estudou crioscopia, que diminui o ponto de congelamento ou ponto de fusão, com a adição de soluto não volátil. E agora, a adição de soluto não volátil vai alterar a pressão osmótica entre duas soluções ali, que vai ter passagem de solvente da solução menos concentrada para mais concentrada, ok? Então, você tem uma das formas de conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação do açúcar ou pó de café sobre ela. Isso aqui não é recomendado ser feito, mas antigamente as pessoas faziam, tá? Mas não pode fazer isso. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada de líquido, então olha, tá retirando líquido. Que propriedade coligativa a gente está vendo que está falando sobre passagem de solvente, retirada de líquido pelo procedimento descrito? Então, a gente está vendo osmometria, né? Porque a crioscopia é a propriedade que diminui o ponto de congelamento. A tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor e a ebuliometria é o aumento do ponto de ebulição, tá? Endoscopia é um exame que a gente faz, tá? Então vamos lá para 2. São Francisco. Sabe-se que por osmose o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável, tá? A gente falou isso se as soluções estiverem com concentração diferente. E como que isso acontece? Passando da menos concentrada para mais concentrada. Então, ele fala na direção da solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do rio. Hipertônico, ele é mais concentrado, tá? E ele é hipotônico, ou seja, menor concentração, em relação à água do mar, tá? Que é de se esperar, né? Que a água do mar tem grandes concentrações de sal, então o peixe ali ele vai ser hipotônico em relação àquele ambiente. Se ele tem menor concentração, o que vai acontecer com o peixe? Se ele tem menor concentração que a água do mar, a tendência dele é perder água para o ambiente, tá? E essa perda de água vai causar o quê? A morte do peixe, que vai sair muita água do corpo dele ali. Então, qual que é a opção correta aqui? Já que o peixe é hipotônico, ou seja, menos concentrado do que o meio,
ele vai perder água, porque a água sai sempre em direção do menos concentrado para o mais concentrado, tá? Então, ele morre porque sai água do seu corpo, ok? Atividade 3 agora. Admita que uma célula viva contém uma solução de concentração igual a 0,16 mol por litro. Se essa célula for mergulhada em solução aquosa de 0,05 mol, olha só, entre 0,16 e 0,05 mol por litro, todas duas, né? A mais concentrada é a célula viva, 0,16 é maior que 0,05. Então, o que vai acontecer aqui? Não ocorre a osmose? Ocorre, né? Eu tenho solventes de concentração diferentes, soluções de concentrações diferentes, né? E a membrana semipermeável que a célula viva permite essas trocas, tá? De água, essa passagem de água. Então, o que eu tenho? Célula em xará? Olha só, se ela tá mais concentrada do que o meio vai passar água para a célula. Se o meio passa a água para a célula, ela incha, tá? E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, ela perderia a água, aí ela murchará, tá? Mas nesse caso, ela está mais concentrada. O solvente sempre passa da solução menos concentrada para mais concentrada. Então, vai passar do meio para a célula. Então, a célula vai ficar inchada, tá? Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, né, pelo chat ou pelo WhatsApp.